E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Daniel, leremos o capítulo 11. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece todas as coisas. Não há segredo diante de Ti. Sonda o meu coração, o coração de minha esposa, o coraçãozinho de nossa bebê, que antes de ser nossa, consagramos ao Senhor. E nos dá a paz que excede a todo entendimento. Senhor, cobre-nos com a Tua santa proteção, para que só caiba em nós, só chegue até nós. E o mais importante, que só fique em nós aquilo que for Teu. Continua a nos usar como um instrumento para que mais pessoas acessem a sua palavra e se faça conforme a tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, te agradecemos em nome do Espírito Santo, te agradecemos em nome do Senhor, que foi aí para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou o Pai do Cristo, Salvador, meu Pai, Senhor eterno. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 11 de Daniel, o penúltimo capítulo de Daniel, 45 versículos. Leremos de um modo dinâmico e recomendo a leitura com mais reflexão. Diz do versículo 1 em diante: Mas eu, no primeiro ano de Dário, medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, esse será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que tomou por sua naqueles tempos. Mas um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos. Ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o reino do rei, repetindo o versículo 9. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunião. 10º versículo. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo dos tempos, isto é, de anos, virá a presa com grande exército e grandes e abundantes previsões. Repetindo o versículo 13 que nos diz: Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a presa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei de Judá, 15º, o rei do norte virá, levantará baluartes e tornará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos.
resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tornará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbio e ainda fará recair este opróbio sobre aquele. Então voltará para a fortaleza da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele e fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também um príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente nos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a fazer uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi da primeira, porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, e por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda o tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão eles, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso monte santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Pois bem, por meio desses 45 versículos, nos fala o capítulo 11 sobre os reis do norte e os reis do sul. A guerra
até que a paz do Senhor se estabeleça conforme a sua vontade. Que Deus a todos abençoe. Eu desejo sucesso.